Bom dia, pessoal! Como vocês podem ver, a gente está num lugar um pouco diferente. E hoje eu vou tentar relacionar o tema com esse cenário tão bonito, ok? Então é isso aí. Vamos lá. Eu tinha outra ideia para esse vídeo, mas depois de ficar aqui um tempo e aqui realmente é muito bonito, eu decidi mudar. Eu vou falar um pouco como que a natureza e fugir um pouco da sua rotina pode recarregar as suas baterias quando você está cansado, estressado ou com algum bloqueio criativo. E eu sei que bloqueio criativo é algo que muitas pessoas buscam uma solução, porque pode deixar a gente muito frustrado artisticamente. Mas tudo bem, eu não vou fornecer aqui uma solução completa para os seus problemas, é óbvio. Até porque o bloqueio criativo ele faz parte da sua vida como artista, não tem como fugir dele. Mas eu vou apresentar aqui umas soluções que são muito agradáveis. Não tem como a gente descartar a ideia de que a gente deve conseguir produzir nossas obras dentro de nosso contexto habitual, ok? Então, se você trabalha com isso em uma empresa, se você não conseguir fazer aquilo regularmente, você não vai estar exercendo aquilo que você deveria exercer. E isso é feito com muita prática, então algumas coisas a gente vai poder fixar na nossa cabeça. Por exemplo, se você é um desenhista e tem um estilo artístico que você trabalha com ele, e você já treinou tanto que aquilo vira um pouco automático. Mas quando é para inovar, quando é para criar, a gente se encontra com algumas dificuldades naquelas coisas que a gente já está acostumado a fazer. E além disso, tem o bloqueio criativo também, que é quando você tenta e trava. Uma das coisas que você pode fazer é isso aqui. Fugir um pouco da sua rotina vai te ajudar bastante para poder se desenvolver. Até porque é importante ressaltar que, embora para mim funcione mais, estar num lugar com mais natureza, com ar fresco, não serve para todo mundo. Então, às vezes, basta somente você fugir da sua rotina. Conversar com pessoas diferentes, ir num restaurante. Qualquer atividade que te tire da rotina pode te reestruturar. E você não precisa ficar preso em, por exemplo, ir para um sítio e eu vou estar lá e vou aproveitar e fazer minha obra-prima. Sabe, não precisa disso. Você pode só... Na verdade, você deve se extrair um pouco das suas preocupações para depois voltar ao seu trabalho. E eu tava num período mais ou menos assim. Tava dormindo pouco, tava um pouco chateado com a faculdade. E apesar do meu cansaço, vir aqui me deu uma renovada nas baterias e poder se colocar nos eixos novamente. Então eu acho que a mensagem ficou clara, não tem muito segredo. Eu não consigo passar um embasamento científico do porquê que isso acontece, ok? Estou falando, mais compartilhando uma sensação que acontece comigo, que eu sei que acontece com muitas outras pessoas que mexem não só com arte, mas com a vida em geral. Depois de eu ter postado o primeiro vídeo em que eu falei de inspiração, criação e produção, eu vou deixar linkado aqui, que se você não assistiu, é muito importante assistir, porque eu estou sempre voltando nesses conceitos. Mas nesse vídeo, depois que eu lancei, surgiram algumas discussões no Facebook de alguns amigos e etc. E surgiu as pessoas falando que... E surgiu algumas pessoas falando que só conseguia produzir, no caso era compor uma música, na madrugada. E eu sei que isso acontece. Acontecia comigo também. Você estava lá um tanto quanto melancólico e a madrugada só chegou para te ajudar. E aí você foi escrever alguma coisa e tal. Eu não estou descartando a ideia da madrugada, de se expressar. Mas colocar limites em você, falando que você só consegue produzir algo, criar algo de qualidade na madrugada, é uma grande bobagem. Até porque quando a gente vai produzir alguma coisa na madrugada, geralmente a gente está meio mal, assim, meio na bad. E sai somente coisas frutos de uma emoção específica. Então você vai ficar muito limitado a expressar melancolia, tristeza, que eu sei que muita artista gosta disso. Agora é muito importante você entender que são essas coisas inusitadas da vida que pode dar uma carga artística pra gente. Mas por que a gente sempre dá foco na madrugada? Eu tenho uma teoria. Eu acho que quando você tá assim, de bem com a vida, às vezes num sítio, com a galera, com os amigos, etc.,
você está muito focado em relaxar, em fazer outras atividades e não ficar lá compondo, criando, qualquer coisa do tipo. Mas quando você está na madrugada, você está ali sem ter muito o que fazer, de frente para o seu computador, pensando que a vida é assim, assim, assado, e você acaba escrevendo um texto ou fazendo qualquer outra coisa do tipo. Entender que você tem e precisa ter a capacidade de produzir algo de qualidade a qualquer momento, com as mais diferentes emoções, vai te levar para um outro caminho. Você vai sair do estágio que você estava acostumado, você vai sair daquela estática para começar a se movimentar como artista e se descobrir muito, ok? E eu entendo, eu sei que existem pessoas que trabalham melhor de manhã e trabalham melhor à noite, ok? Então, existe a questão do horário. É importante, por exemplo, se você trabalha de manhã e tem um hábito noturno, às vezes considerar de você trabalhar à noite, se for possível. Porque a gente tem algumas tendências mesmo. Não faz sentido você trabalhar, estudar de manhã, se esforçar na madrugada para poder produzir alguma coisa, e aí é claro que o resto do seu dia vai ficar improdutivo. Entendi? E a madrugada é um pedacinho assim do seu dia. Então é bom manter a sua saúde mental bem abastecida. E eu digo isso pra mim também, eu erro muito nessa parte, mas é importante. E você vai começar a se descobrir de outros caminhos, ok? Então tenta organizar o seu horário e não ficar dependendo das madrugadas melancólicas que tem por aí, ok? Às vezes uma noite de sono vai te fazer muito melhor e você vai criar algo muito melhor no outro dia. Já parou pra pensar nisso? É isso, galera. Eu conto com o seu gostei. Se você tá aqui pela primeira vez ou ainda não se inscreveu, se inscreva para receber novos vídeos. Por favor, compartilhe. E o mais importante, me mandem um feedback para eu ver o que eu tô fazendo certo, o que eu tô fazendo errado e para eu poder estar sempre melhorando. Conto com vocês também para ideias para os próximos vídeos, algumas dúvidas que vocês tiverem, ok? Então é isso aí, não vou ficar me delongando. Valeu, falou!